Oi, gente, bem-vindos de volta depois de uma longa ausência. Eu sei, mas é que as coisas apertaram aqui. Foi em torno do Covid, né? Meio que fiquei um pouco atribulado demais. Também um pouco cansado às vezes de fazer os vídeos. Cheguei a tentar fazer alguns vídeos, saíram terríveis, saíram muito ruins. Eu não preferi não postá-los. Mas enfim, minha irmã ficou com suspeita de Covid, e aí para fazer os afazeres aqui da casa meio que ficou sobrecarregado comigo, né, que a gente tem a minha mãe aqui. Enfim, só dando uma satisfação, né, para vocês aí, que às vezes estão assim, poxa, por que o cara não tá fazendo vídeo? É por causa disso. É, e, e, enfim, estamos aqui de volta e hoje nós vamos fazer aí, espero que vocês, né, eu ia falar que a gente tem atravessado algumas dificuldades, mas apesar de tudo, é importante a gente saber, né, que a gente, na verdade, está numa situação privilegiada, né? Tem muita gente que está muito pior. Hoje tem que pensar mais ou menos assim. Mas estamos bem aqui, né? Alguns aqui são conhecidos meus. Então, tá tudo tranquilo, espero que com vocês aí também. Bom, então hoje a gente vou fazer essa arte aqui, de uma fotografia de uma amiga minha, chamada Mirna. Eu peguei do Instagram dela. Às vezes eu faço isso, eu vejo fotos interessantes que eu posso trabalhar, que eu olho assim e faço, nossa, de repente essa foto é uma boa foto para trabalhar. E, e pego e vou trabalhando, né? Então, vou fazer aqui, primeira coisa, vou fazer um esboço bem levinho. Na verdade, a primeira coisa mesmo, antes de qualquer coisa que eu vou fazer em uma arte, é, vou emoldurar, né? Então eu notei que, por exemplo, é um desenho que está mais ou menos inserido no quadrado. Então fiz no olho mesmo. Talvez o meu quadrado aqui não esteja exatamente igual o que vocês estão vendo aí na tela. Na verdade, a câmera tem alguns filtros, então o que eu vejo aqui no papel não é exatamente igual está mostrando na tela. Se vocês verem o papel, vocês vão ver poucas diferenças, mas vamos ver. Tem uma certa distorção na lente da câmera, tá? Mas enfim, então isso aqui é um quadrado. Na tela acho que para vocês aí está aparecendo até mais um retângulo. São as probleminhas de edição que eu continuo tendo por não conhecer tão bem aqui o, o equipamento e não saber muito sobre edição de vídeo. Mas enfim, então vou fazer esse desenho aqui, né? Eu achei um desenho uma foto bem interessante para desenhar, porque tem essas sombras, né, das árvores aqui na frente e tem aquelas casinhas lá. Não vou fazer um desenho hiperrealista, tá certo? É um desenho mais estilo o que eu mostrei antes, que é o estilo do Loomis. O que a gente vai prestar porque muita atenção é em respeito à sombra e luz. Eu vou fazer esse desenho todo ele a lápis. Talvez posteriormente eu trabalhe ele com nanquim, ou talvez eu possa até trabalhar um pouco com aquarela. Tentei fazer alguns vídeos de aquarela e tudo, e com nanquim também, mas não deram muito certo também, infelizmente, e aí eu acabei não postando. Então estou de volta com esse, depois vou retomar alguns outros vídeos. Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser o seguinte, o tema principal, obviamente, são aquelas casinhas ali, né? Então a gente vai fazer mais ou menos onde que elas estão. E elas estão aqui assim, tem mais ou menos uma diagonal. Aí aqui assim, né, essa diagonal está muito para cima. Deixa eu ver aqui. Talvez eu acho que vai ser mais fácil eu começar, vai ser por essa casinha aqui em cima aqui. Então eu vou começar por essa casinha. E agora não tem problema se você enxergar tudo meio 2D mesmo, tá? Mas o que está acontecendo aqui? Aqui, ó, tem um ponto de fuga. Você pode ver esse ponto de fuga através do que, ó, da linha daquele,
acho que está muito levinho aqui, né, o lápis. É da linha do cantinho do telhado, tá vendo? Se você acompanhar todos aqueles cantinhos do telhado, vocês vão ver que eles estão batendo sempre na mesma linha, no mesmo ponto, tá? Então eu vou tentar fazer aqui a primeira casinha para demonstrar isso. E depois vou fazer a segunda casinha. E eu vou meio chutar aqui, vou chutar um pouquinho, ó, que meu ponto de fuga vai estar aqui assim, ó, mais ou menos aqui. Então aqui está o meu ponto de fuga. Acho que eu vou mudar vou usar essa lapiseira aqui. Acho que ela está com grafite. Deixa eu ver se dá para ver melhor no vídeo. Ah, dá para ver melhor assim, né? Então vou usar esse grafite aqui porque acho que vai ser mais fácil de enxergar. Então aqui eu mudei para uma lapiseira 07. Então o primeiro problema aqui vai ser o seguinte. Eu tenho que estimar mais ou menos, e se você não quiser estimar, se você quiser saber certinho, também pode, mas eu vou estimar. Então eu vou fazer aqui, ó, vou pegar o cantinho daquele telhado ali, do telhado da primeira casinha lá no topo do morro, tá vendo? Vocês estão vendo isso? Né? Aqui assim, ó, tem uma árvore, ó. Então eu vou definir aquela árvore aqui, ó, o volume dela. Não vou nem desenhar ela, aqui está a primeira árvore. Aí a árvore vai descer aqui, vai descer o morro. Né? Então o morro vai descer aqui. Então a primeira coisa talvez que seja bom fazer é só pegar mais ou menos os espaços. Aqui vão ficar mais ou menos as casinhas. Nós vamos ficar mais ou menos aqui. Aí aqui assim tem uma outra, tem a copa, né, de uma das árvores, você não está vendo nem o galho, onde está o tronco dela. E aqui assim tem como se fosse um murinho, e depois desce aqui assim. Então é mais ou menos isso que a gente está vendo ali. Acho que talvez um pouquinho mais para cima aqui assim. Então, ó, é uma coisa muito rabiscada mesmo. Vou fazer mais rabiscado ainda. Que é para mostrar. Esquece por enquanto essa linha aqui. Então aqui, ó, tá a primeira árvore. Aqui tá a estrada. Aqui estão as casas, a copa da árvore. E aqui assim tem como se fosse um cercado, uma cerca, né, de bambu, certo? Então, você vê, isso daqui, obviamente que eu não desenhei nada, tá? Isso é só, assim, o esboço do esboço mesmo, só para saber onde que está o quê? Cada elemento. Então eu estou considerando aqui os elementos do quê? O conjunto de casas, tem uma árvore para a esquerda, né? Tem uma copa da árvore aqui à direita, aí tem as casinhas, depois tem o muro e tem a estrada. Então, daqui eu já estou notando, ó, por esse esboço muito leve que eu fiz, que na verdade não é tão íngreme assim. Né? O morro tem mais ou menos essa inclinação aqui, certo? É que eu estou tentando explicar uma coisa bem passo a passo, de maneira mais intuitiva, tá? E aí, a gente vai fazer aqui, ó, pode fazer, vamos dizer, a primeira casinha. Então, eu vou desenhar ela mais ou menos. Então, por enquanto, não estou nem muito preocupado com perspectiva nem nada. Aí a gente vai ver cada telhadinho, mais ou menos assim. E aí lá em cima vai ter uma outra casinha, aqui assim. O que eu estava falando dessa linha aqui é o seguinte, se você for ver na casinha, você tem um telhado que acompanha aqui assim. Eu desenhei ela mais um pouquinho mais para cima. Então o telhado aqui, ó, desce e vai, vamos dizer assim, continuar pela rua. A gente vai usar esse telhado aqui como referência nossa. E a gente vai prolongar essa linha. Essa vai ser uma linha, porque a gente não sabe aqui onde que está o ponto de fuga.
certo? Onde que está a linha do horizonte. Eu acho que a linha do horizonte está mais ou menos onde está, ó, essa, uma das faixas ali. É que aqui eu não tenho mesa gráfica para poder identificar para vocês. Mais tarde isso aqui vai ficar, acho que mais claro o que eu estou me referindo. Então eu tenho que encontrar o quê? Onde as duas linhas se encontraram, você tem ali o ponto de fuga. Desse ponto de fuga, eu vou fazer várias outras linhas assim. Isso o que que é? Isso vai acompanhar, isso aqui que vai orientar aqueles telhadinhos ali, tá? Isso daqui talvez esteja mais difícil para vocês acompanharem se vocês não viram os vídeos de perspectiva, tá certo? Então vou começar aqui. Acho que eu vou começar desenhando essa primeira casinha aqui. E depois eu vou continuar as outras. Aí vocês vão entender melhor a bagunça de linha que eu fiz aqui. É que é assim que muitas vezes a gente trabalha mesmo. Com linhas bastante bagunçadas. Aí, por exemplo, aqui ó, tem que acompanhar esse ponto de fuga. Se vocês quiserem simplesmente, eu vou fazer o meu ponto de fuga aqui, fora do papel, não tem problema não, tá, gente? Só vai sair um pouquinho diferente. Eu fiz assim, para mais ou menos demonstrar onde que eu acho que está o ponto de fuga naquele desenho ali. Tá? Então eu acho que ele está mais ou menos cortado aqui assim no muro, tá? No morro, tá certo? Mas se vocês quiserem colocar em outro ponto, vocês vão ver que o desenho vai ficar um pouco diferente, mas vai funcionar do mesmo jeito, ok? Mais importante vocês fazerem esse, vamos dizer, esse esboço bem preliminar, onde vocês simplesmente estão posicionando os elementos do desenho. Então, vou fazer aquela primeira casinha lá, acho que ela é um pouquinho mais larga para cá. Eu estou tentando desenhar olhando para a tela, então é um pouquinho difícil, eu não estou com essa referência impressa. Então eu estou desenhando no papel, mas eu estou olhando para a tela do computador. Agora aqui, ó, olha por que é importante você definir onde que está o seu ponto de fuga. Aqui está o próximo telhadinho. Vocês estão vendo ali, ó, da próxima casinha. Então eu vou fazer desse telhadinho aqui. E o de baixo, ó, tá acompanhando aqui. Só que ele encaixa um pouquinho mais para baixo aqui, ó. Por enquanto está um pouquinho confuso, já vai ficar mais claro. E lembra, eu não estou desenhando tudo tão certinho não. Talvez minhas casinhas saiam um pouquinho mais compridas, às vezes elas saem um pouquinho mais baixas. Aí aqui tem uma janelinha e uma portinha. Ó, todo o topo da janelinha da portinha tem que obedecer essas linhas aqui. Por isso que tem tanta linha aqui, ó. Tem gente que faz assim, ó. Quando depois que acha o ponto de fuga, faz um monte de linha assim, ó. Porque é essas linhas que vão acompanhar. Exceto essa linha aqui, porque tem que lembrar, tá? Isso é uma coisa que eu não expliquei nas aulas, que aqui existe um outro ponto de fuga, mas que esse daqui é um caso especial de perspectiva. Isso aqui é perspectiva do plano inclinado. Plano inclinado significa que você é uma perspectiva que você está olhando num morro, então aqui não é reto. E isso faz as coisas mudarem um pouquinho. Tá? Nos livros do Andrew Loomis ele explica isso certinho. Então aqui estou inventando um pouquinho, porque eu não estou vendo muitos detalhes. E aí, ó, eu vou inventar aqui as janelas. Janela de lado assim acaba virando tipo, ó, um risquinho, tá vendo? Coisa mais ou menos assim.
E, gente, vai devagarinho, vai se localizando no desenho. Tá? Aí aqui agora vai começar a descer o morro. Por exemplo, desenhar a paisagem de Ouro Preto, que é uma coisa que eu fiz muito, fez treinar muito esse tipo de desenho. Porque Ouro Preto é uma cidade que está toda no morro. Então, quando se você quiser desenhar ela, você está sempre desenhando morro acima ou morro abaixo. Não tem muito como tá desenhando de pé. Ó, então agora aqui também, ó, topo da janelinha, ó, da portinha, tem que acompanhar aqui. A janelinha, ó, o topo também, ó. Então, isso que é importante, alinhar isso daqui. Aqui vai ter, parece que tem tipo uma, que tem um, a gente já pode já ir preenchendo. Tem um pretinho aqui. Aqui a gente já faz as janelinhas pequenininhas assim, faz como se fossem os quadradinhos. Né? Agora, lembra também que quando você está desenhando as coisas à distância, às vezes não adianta você desenhar tudo quanto é detalhe miudinho. Muita coisa você tem que improvisar. Tipo essas portas assim, não adianta você tentar colocar todos os detalhes que você está enxergando. E na verdade a gente até detalhe que na verdade a gente nem está enxergando, a gente acha que a gente está enxergando. Mas que no fundo a gente nem está enxergando. Tem uma, duas, tem a terceira casinha. Vocês estão notando que o tamanho das casinhas que eu estou desenhando não estão exatamente iguais? Porque eu já não estou mais ligando muito para desenhar exatamente aquelas casinhas ali, não. As minhas, inclusive, parece que elas estão mais altas, assim, ó. Ali acho que elas são mais baixinhas. Então, o que eu vou fazer aqui? Simples. Vou puxar o chão um pouquinho para cima. E pronto. Não preciso redesenhar tudo. Acho que é um pouquinho ainda mais para cima. É bem escuro. Muitas vezes quando a gente está desenhando assim, que a gente não está enxergando exatamente, aqui volto a falar uma coisa que eu já tinha falado em outras aulas, que é como se fosse o quê? Às vezes aqui a gente fica muito pensando em desenhar uma casa. Às vezes não é exatamente a casa que você tem que se preocupar. É desenhar aquele negócio que eu já havia dito, que é tipo desenhar como se fosse a textura de casa. Ou seja, são algumas linhas que ajudam a gente a ter uma ideia de que é uma casa. Né? Isso é válido para qualquer tipo de desenho. Às vezes, quando você quer desenhar uma pessoa lá de longe, não adianta você querer desenhar tudo. Sabe, vamos dizer, você gosta de desenhar mangá, você fala assim, tá, eu não gosto desse estilo de desenho, professor, tudo bem. Você gosta de desenhar mangá, ok. Só que você vai uma hora, você quer fazer uma historinha, né? Você vai desenhar um mangá, tem um desenho onde tem um personagem aqui perto e de repente tem um outro personagem lá longe. Aquele personagem lá longe, não adianta às vezes você querer desenhar todos os detalhes dele. Então você tem que meio que aprender a desenhar as coisas de perto e desenhar as coisas de longe. E quando a gente desenha as coisas de longe, a gente às vezes nota que a gente acha que a gente enxerga muito detalhe e não enxerga. Não sei se eu estou sendo claro. O que eu estou querendo dizer é um pouco difícil de expressar em palavras, assim. Mas eu acho que vocês estão dando para compreender, né?
Então tá vendo que as casinhas no fundo, elas são todas quase iguais, né? E aí, ó, até aqui, ó, tá vendo essas linhas da base das casinhas aqui, ó? Elas também, ó, tem que acompanhar aqui, ó, aquele mesmo ponto de fuga. Tá certo? Então por isso que tem esse monte de linha aqui, ó. O topinho de cada uma das janelas é que tá muito pequenininho, tá vendo? Tem que encontrar lá, tem que sempre estar na mesma direção. Isso se não tiver, vai ficar esquisito. E a beiradinha aqui, ó, de cada um dos telhados. Essa parte de cá, depois os telhados sobem. Ó, o meu, inclusive, ficou aqui fora, tá vendo? O que estava aqui embaixo, ó, vai subir para cá para cima. Por quê? Porque eu apaguei, né? Reposicionei. Olha para onde que eu joguei isso. Joguei isso lá para cima. É a última casinha, né? Porque é tem uma casinha pequenininha, duas, três, quatro, cinco. Então a minha já cheguei na quinta. Agora, o que que aconteceu? O jeito que eu fiz o desenho fez com que, ó, o desenho ficou diferente. Eu não estou fazendo uma reprodução exata daquela foto, nem um pouco. Minhas casas não estão do mesmo tamanho, não estão com a mesma proporção. Você pode ver que, por exemplo, essa última casa, o telhado é bem mais perto da janela, tá vendo? Mas eu não vou me preocupar com isso, tá? Eu não estou querendo, minha preocupação não é fazer um desenho exato, é simplesmente fazer um desenho legal, onde eu estou mais, talvez, estudando questões sobre como aplicar perspectiva, né? Lembra aquela hora que eu falei o ponto de fuga? Eu estava usando essa parte aqui, ó, desse, como se fosse esse muro de bambu, tá vendo? Essa cerca de bambu. Porque quando eu olhei para a foto, eu notei que isso aqui estava praticamente reto. Aqui no meu desenho não está reto. Minha linha do horizonte está um pouquinho para cá. Vocês podem fazer coincidir ou não, tanto faz. Tá? É isso que eu estou querendo dizer nesses desenhos assim. Então, é um desenho mais livre mesmo, onde você está trabalhando o que aqui? A gente está trabalhando muito a parte de perspectiva, né? Como desenhar as coisas de longe, ou seja, como desenhar as coisas com menos detalhamento, e também trabalhando questões de que a gente vai chamar de textura. Então é como se fosse textura de casa, textura de muro, né? Isso aqui são apenas umas linhas, às vezes tem até linha dupla aqui. Eu não tenho que desenhar cada um dos bambuzinhos, até porque eu não estou vendo aqueles bambus, né? E agora eu vou desenhar essa árvore aqui. E aqui, no caso, essa árvore eu vou escolher uma coisa parecida, ó, tipo um pontilhismo. Então aqui eu vou colocar a primeira árvore, fazer como se fossem uns rabisquinhos assim. Onde atrás tem um outro muro de bambu. E aqui, literalmente os borrão de lápis assim, ó. Tem uma região aqui que está bem mais escura, que tem uma sombra maior. Então aqui é meio uns rabiscos mesmo. No início talvez vocês vão achar meio esquisito fazer isso. Mas tem muita coisa que a gente desenha que na verdade são os rabisquinhos que você vai fazendo. E aí parece que vai dando a ideia de árvore, parece dar a ideia de um arbusto. E tem coisas ali na foto que quando você próprio, quando a gente mesmo olha, a gente não sabe exatamente o que que é, né? Então aqui assim, ó, tem uma sombra, mas não é uma sombra cheia.
Então, tá vendo? Então eu fiz uma textura dessa sombra aqui no chão. Agora, o que que acontece? Mesmo que eu estou falando, tipo, esses rabisquinhos aqui, vocês vão falar assim, ah, mas eu não sei fazer rabisquinho igual você está sabendo fazer. Ah, aí vocês atingiram uma questão central. Porque se você está acontecendo isso, está falando assim, ah, eu não consigo fazer igual você faz. Então, o que que você está precisando? Você vai precisar treinar. Então, você vai ter que treinar, vamos dizer, a sua maneira de criar essa esse monte de pontinho aqui, de fazer essa textura de árvore, certo? Eu estou meio que criando aqui assim no momento, tá vendo? Não é nem pontinho. Ah, eu vou fazer por pontilhismo. Pontilhismo é um monte de pontinho assim, de bolinha. Pode fazer também, vai ficar muito bonito, talvez vai dar mais trabalho. Então, cada um pode resolver de uma maneira. E é isso que torna a arte tão interessante. Certo? Então, eu vou fazer aqui mais ou menos da minha maneira o que eu acho, a minha interpretação daquela árvorezinha ali, ó, usando essa textura aqui, como se fosse a textura de árvore. E agora eu vou usar, que aí depois atrás dela, não sei se vocês estão vendo, mas tem uma árvore sem folhas, né? Praticamente só um monte de galho seco, mas é muito galhozinho, então eu vou fazer só um monte de fiozinho. Mas ó, não estou nem acompanhando, tá vendo? Porque eu não estou vendo exatamente um tronco principal nem nada. Então estou fazendo novamente uma textura de coisa que eu estou fazendo aqui. Muita gente vai falar assim, ah, são só uns rabiscos que fica parecendo que é uma casa, que é uma árvore. É exatamente isso, é um monte de rabisco que fica parecendo isso. Agora a forma de rabiscar não é simplesmente chegar lá e fazer de qualquer movimento e pronto. Né? Então não é só rabiscar assim. É rabiscar, mas não é só rabiscar. É rabiscar de uma maneira artística, certo? Não sei se a escolha de palavras é a melhor coisa, então por isso que eu estou aqui desenhando. E às vezes o que eu não consigo fazer vocês entenderem através da explicação verbal, talvez mais claro através da explicação prática. O segredo, por exemplo, desses rabiscos aqui é fazer o quê? É deixar realmente algumas áreas escuras e algumas áreas claras. Essa parte aqui, ó, tem um preto intenso. Então eu vou fazer esses primeiro esses lugares do preto intenso. Depois eu vou fazendo as outras áreas onde já não é mais tão intenso, vai parecer que é uma sombra. E eu garanto que tem milhões de maneiras de fazer isso daqui. Cada artista vai fazer a sua maneira diferente. Então aqui você já tem uma outra textura, vamos dizer que é a textura de sombra de árvore no chão batido. Talvez pudesse ser o mesmo tipo de textura que você vai usar em outro chão, mas nesse caso aqui. Se eu quero, eu estou vendo que essa região toda tem que ficar um pouco mais escura. Então eu vou escurecer ela agora por inteiro.
E lembra, eu também posso fazer o quê? Eu acho que depois eu inclusive vou fazer isso nesse desenho aqui. Vou trabalhar talvez um pouquinho com a borracha, apagar algumas partes aqui. Bom, depois tem essa outra árvore aqui também, que é a mesma coisa, né, a textura. Só que agora eu vou apagar, né, um pouquinho essas linhas e essas outras linhas que eu usei para fazer a construção, né, fazer ponto de fuga e tudo, porque como eu vou preencher agora essa região aqui, tem que apagar essa aqui. Aquela mesma técnica, né, de usar a borracha meio deitadinha. Tem um outro vídeo que eu fiz, semelhante a esse, que eu usei um desenho do Andrew Loomis, né, para fazer isso daqui. Bom, agora eu vou ter que dar uma reforçadinha aqui, inventar mais umas coisinhas aqui assim no fundinho aqui assim. Acho que esse morro vai vir mais ou menos para cá. Essa parte não vai fazer muita diferença, que eu vou tampar isso aqui depois com a, né, que tem aquela árvore que vai ficar mais ou menos aqui. Tá? Trabalhar um pouco essa textura. Acho que esse desenho de repente ia ser legal trabalhar ele talvez com nanquim. Depois vai ficar bacana. E vou reforçar aqui onde eu apaguei um pouquinho. Um desenhozinho em miniatura. Né? Uma coisa que eu uso muito, não vai dar para eu mostrar aqui no vídeo para vocês, teria que filmar minha cara. Quando você não fecha o olho por completo, você meio que aperta um pouquinho o olho, mas sem como é que eu vou explicar? Como se você estivesse olhando por entre os seus cílios, é como se você olhasse por debaixo d'água. Tudo que você olha fica meio borrado. Quando a gente olha dessa maneira, a gente consegue observar melhor regiões que estão claras e regiões escuras. Então eu faço isso muito quando eu estou desenhando. Para quê? Para eu saber exatamente onde que eu tenho que escurecer, onde que eu tenho que manter mais claro. Então agora, exatamente nesse momento, eu estou fazendo isso. Eu não estou passando por cima, né, dessa textura aqui que eu fiz de árvore. Eu estou dando uma escurecidinha, tentando pegar o quê? Olhando o que é claro e o que é escuro. Então essa região aqui, eu não sei se vocês estão vendo no cantinho, é uma das regiões mais escuras que tem no desenho. Aí aqui assim também tem umas outras coisas mais escurinhas aqui assim, ó. Aqui também tem. Então, isso que deve orientar o desenho, você deve respeitar o que é mais escuro, o que é mais claro. Agora aqui tem um problema que às vezes a gente está com muita pressa e a gente, às vezes assim, trabalha pouco
a região. Então, às vezes o problema não é que eu não sei fazer. Às vezes é que você não tá com paciência de fazer, porque parece ser muito fácil, não é. Tá? É meio um truque. Desenho assim. Às vezes você tem que ficar ali numa região e você olha numa certa distância. Então, eu sempre, às vezes você tem que parar de desenhar um tempinho, voltar ao desenho, tá? São coisas que, né, se você talvez esteja acompanhando, não seja um artista, não façam muito sentido para você, mas para quem é artista sabe muito bem disso. Né? A amiga minha que é artista, outro dia mesmo estava falando, cara, eu estou com bloqueio, não consigo, estou querendo fazer um negócio, não é que você não seja capaz, mas tem alguns dias que você acorda e você acha que você não é capaz de fazer. E isso gera, aí às vezes a gente fica muito ansioso e apressa o desenho, querendo terminar logo, né? E isso é muito problemático. Então, trabalho quanto tempo você acha que for necessário. Às vezes, se você sentir que, tipo, puxa, tá meio estressado com o desenho, dá uma parada e volta. Aqui eu estou inventando um pouquinho, ó. Não estou vendo exatamente ali. Então, vou enfeitar aqui, colocar mais umas árvores um pouquinho mais visíveis. Acho que essas árvores estão um pouco... No meu desenho não ficaram muito visíveis, então eu vou escurecer isso aqui, essa região. Essa região aqui é a região mais escura do seu desenho. Então você tem que manter ele escuro. Do lado de cá também é um pouco escuro. Ó, olha como é que os assuntos vão se unir. Você vê que essas duas árvores estão fazendo o quê? De uma certa forma, elas estão ajudando a conter o desenho dentro dessa região aqui. Né? Então você tem duas massas escuras aqui, elas estão fazendo o quê? Elas estão, como é que eu vou dizer? De uma certa forma elas estão ajudando a emoldurar o desenho. Então elas estão limitando ele aqui. Lembra daquelas técnicas, né, de composição, né, ai meu Deus do céu, que eu passei, eu esqueci o nome agora, o termo, é um termo até emprestado da psicologia. Mas enfim, então, e outra coisa, além disso, ele tem então essas duas massas pretas que estão ajudando a emoldurar, eu esqueci agora a palavra, então depois quando eu recordar eu falo de novo da palavra que me fugiu. Mas enfim, essas duas árvores mais escuras estão ajudando a emoldurar aqui, e o céu e o chão, que são mais claros, estão ajudando a emoldurar também as casas. Né? O nosso olho é normalmente atraído para elementos, no caso, o quê? Elementos geométricos, né? Então a gente tem aqui quadrados, formas mais triangulares, então nosso olho é naturalmente para cá. Se você der uma apertadinha no olho, você vai notar que o chão e o céu são mais claros do que essas casas aqui. Elas não são escuras, mas elas são mais claras. Então o que eu vou fazer? Vou jogar um tom, já vou jogar um tom de cinza nelas, bem levinho. Principalmente aqui na frente das casas, ó. E aí eu deixo aquela parte lá parecendo que está um pouco mais iluminada, porque dá para entender que esse sol está vindo daqui para lá, né? Então essa região aqui eu vou deixar um pouco mais iluminado do que está. Vou deixar mais iluminado do que está, inclusive em relação à foto original. Então eu estou manipulando isso um pouquinho também na minha arte. Então se eu fiz isso aqui, deixei um pouquinho mais claro, essa parte aqui também vai ficar. Eu estou considerando que essa parte aqui está mais contra o Sol. Então tem mais
sombra. E aquela outra parte ali, eu acredito que esteja batendo mais sol. Então, tem mais luz. Talvez na foto não dê para observar isso tão bem, mas isso não significa que eu possa, que eu não possa manipular isso no meu desenho. Olha como é que fica interessante, como dá mais iluminação para cá. E aí você faz a mesma coisa. Então é a moldura dentro da moldura. As duas árvores, a uma que eu não acabei de desenhar aqui, deixar ela aqui, ó. Tem uma árvore aqui. Essas duas árvores, essas duas massas pretas estão ajudando a emoldurar as casas, certo? O claro de cima e o claro de baixo estão ajudando a emoldurar as casas também, o conjunto delas. E dentro das casas você tem uma região de interesse maior, que é principalmente isso daqui. Eu acredito que isso daqui é o foco dessa composição. Tá? É para onde, pelo menos no meu olho, vem. Tá certo? Então, o que eu acabei de fazer? Fiz um pouquinho daquele exercício de composição do vídeo anterior, apesar de eu mesmo ter esquecido o nome. Né? Os nomes é o que menos importa, o mais importa é a ideia por detrás. Tá? Então, você vê. Por isso que eu achei uma composição interessante. Eu agora, como eu falei para vocês, eu sou um professor, mas eu também estou aprendendo. Tudo que eu estou ensinando, eu também estou aprendendo um pouco. Então, esse é um exercício que eu tenho feito agora diariamente. Sempre que eu faço uma arte, eu tento avaliar quais são os elementos os elementos de composição que eu estou avaliando, né, e que eu posso, vamos dizer assim, manipular dentro da minha arte. Quem já assistiu vídeos anteriores sabe que eu tenho um pouquinho de dificuldade de desenhar e falar ao mesmo tempo. Então, às vezes eu me perco ali nas linhas de raciocínio, vocês me desculpem, mas a gente vai tocando. Acho que o principal é mostrar como é que isso aqui é feito. Novamente aqui, mais um pouquinho de textura de árvore. Você vê, ó, eu nem tiro o papel, o lápis do papel. E aqui eu vou fazer aquele negócio que eu já tinha falado em outros vídeos. Às vezes eu vou fazer umas florzinhas, ó, desconectadas, tá vendo? Parece que elas não estão, vamos dizer assim, não precisa de ter tudo, não precisa ter galho, você não precisa desenhar um galho para cada vamos dizer, para cada conjunto de folha aqui. Igual eu falei, isso aqui é textura. Então, às vezes você pode dar uma ideia, ó, de um galho vem aqui e de repente ele some. Aí de repente aqui você dá a ideia de outro galho. Tá vendo? Isso de longe fica mais realista do que se você, às vezes, se preocupar em fazer um galho, se juntar ao outro ali, ficar bem juntinho. Apesar do que eu acabei fazendo isso aqui, né? Mas eu acabei fazendo para quê? Para fazer mais, para emoldurar melhor o meu quadro aqui, tá certo? Não quero que a pessoa olhe demais para cá, eu quero manter o foco dela aqui, né? Outra coisa que aqui tem também uma composição interessante, que você vê que ela é meio circular, né? Nosso olho tenta caminhar meio para cá, a gente entra aqui mais ou menos aqui assim, e essa sombra aqui, ó, mais ou menos faz você voltar o seu olhar para cá, você fica meio que circulando aqui nessa região do desenho. Bom, agora também trabalhei um pouco já essa região, vou fazer um pouquinho o chão. Eu não quero deixar o chão todo branco, assim também como eu não quero deixar o meu céu também todo branco. Se vocês forem ver, o cantinhos aqui do canto do céu é um azul bem forte. Se você dá aquela fechadinha no olho que eu falei, que é como se fosse espremer o olho, vamos dizer assim, você vai notar que aquilo ali é bem mais escuro, né, do que essa região para aqui assim, ó.
É mais escuro, inclusive, do que o chão. O chão é mais claro do que o céu, tá? O chão é mais claro do que o céu. Por quê? Geralmente o chão está recebendo iluminação. Né? Agora, você tem que olhar a natureza do chão. Se for um asfalto, de repente não vai ficar tão claro, porque o asfalto, às vezes, ele é escuro, mas não significa que ele não esteja iluminado. Ok? Bom, então, agora aqui eu vou fazer só na Shura mesmo. Então, eu estou usando, vou tirar até bastante mais no meu grafite aqui. Vou pegar o lápis, vou deixar ele bem de ladinho e vou segurar ele bem levinho, quase como se fosse só o peso do lápis, ó. E vou tentar acompanhar ali, ó, essa região aqui lateral, tá vendo? Ó. Tentando acompanhar mais ou menos aqui, como se fosse, tem um pouquinho, vamos dizer, se fosse pneu de carro, né? Marca, né, de pneu de carro na terra. Então eu vou fazer um pouquinho nessa direção também. E essa região aqui está mais clarinha ainda do que o resto. Pode usar um pouco o dedo, né? Ou então pode usar, por exemplo, um papel higiênico, dar uma borradinha, tá? Cuidado só para não exagerar, né? Não ir além do necessário aqui. E olha, se quiser, pode ficar muito tempo nessa região de sombra. Se quiser ir à loucura, você pode tentar também fazer simplesmente todos os detalhes que você está olhando ali. Pode tentando acompanhar pedacinho da sombra por pedacinho da sombra. Eu não tenho essa paciência, mas tem gente que gosta de fazer idêntico ao que está ali. E realmente não há problema, tá? É só que eu estou ensinando uma outra, vamos dizer assim, uma outra pegada. Outro, como os termos em inglês são populares, um outro approach. E uma outra coisa, gente, que eu acho de extrema importância, é engraçado, porque é igual eu falo, a gente escuta, vamos dizer assim, outros profissionais falando isso, mesma coisa, várias e várias vezes, a gente mesmo repete, porque às vezes a gente repete e a gente mesmo não faz, né? Eu sou, acho que, o mestre da pessoa que dou conselhos para os outros, conselhos que eu acredito que são excelentes, eu mesmo não sigo esses conselhos, eu mesmo me frustro por não seguir o conselho, por ficar, sei lá, preguiça, enfim. Mas qualquer parte do desenho que vocês estejam fazendo, às vezes as pessoas estão muito preocupadas em, eu tenho que fazer uma arte para poder vender, eu tenho que fazer uma arte porque, sei lá, porque eu quero ficar igual um outro artista e tudo. O que eu vou dizer é o seguinte, não incentivo muito esse tipo de coisa, não. Eu acho que a pessoa tem que fazer arte e se divertir fazendo a própria arte. Isso é muito importante, né? Quando você está fazendo a sua arte, você se dedicar a ela e não exatamente tentar ser
igual outro artista, não. Você tem que tentar ser você, tentar ser o artista que você é. Muita gente às vezes acha, pô, eu quero desenhar igual fulano e vou fazer sucesso igual fulano. Ó, aqui eu vou dar uma escurecidinha, tá vendo? Tem uma região aqui um pouco mais escura. Ah, eu quero desenhar igual fulano. Não há nada de errado nisso. A gente admira a arte de alguém, a gente quer desenhar. Fazer uma arte, né? Às vezes tão boa, igual daquela pessoa. Agora, se você quer ficar, eu quero ganhar dinheiro ainda com a minha arte, mas eu quero desenhar igual fulano, então você está indo pelo caminho errado. Porque, em geral, ninguém quer comprar. Se alguém quiser a arte igual do fulano, eles vão comprar da mão do fulano, não da sua mão. Então, talvez você vire só um, um mero copiador da pessoa e não um artista em si. Certo? Então, a gente tem influências e essas influências vão ficar claras na sua arte. Né? Se você segue um determinado artista, você pode ter certeza que alguma coisa dele, vamos dizer, vai pegar em você. Você vai acabar reproduzindo na sua arte, vai aparecer na sua arte, de qualquer forma, mesmo que você não queira. Mas vai acabar acontecendo isso. A gente se espere em determinados artistas e dá para notar, né? Quem conhece mais do, do, do processo, dá para notar que você como é que eu digo? Você acaba absorvendo, né? Absorvendo seria a palavra. Você acaba absorvendo as técnicas meio que naturalmente de artistas que você gosta. Agora, ao mesmo tempo que você absorve uma parte, outras partes você não está absorvendo, são coisas suas, você tem a sua assinatura ali. Então cria algo novo, não o que já tem. Inclusive, quem tem, vamos dizer, pretensão de ser, que eu acho que todo artista quer, né? É ser totalmente original. Mas enfim, isso também não são apenas minhas opiniões e meus valores artísticos, o que eu acho da arte, se é que isso importa. Acho que aqui embaixo aqui pode ficar mais, tá vendo? É assim mesmo, aí você faz, na hora que eu tinha feito, estava satisfatório, agora vai precisar. Isso eu estou tentando acompanhar mais ou menos ali, loucura tentar fazer tudo tintim por tintim. Então você tem que olhar mais ou menos o aspecto e ver como é que está ficando. Um outro erro que eu falo com as pessoas é o seguinte, que eu estou trabalhando sombra e luz, né? Vou dar um exemplo. Talvez a pessoa comece a comparar essa sombra aqui com essa sombra aqui. Não. Compara isso aqui com o que tiver do lado aqui. A diferença de tonalidade daqui para cá. Não daqui para cá. O seu olho pode te enganar muito se você tentar comparar essa sombra aqui com essa sombra aqui e assumir que elas são iguais. Às vezes elas não são, tá bom? Então, quando você estiver fazendo sombra e luz, sempre faz a comparação lado a lado. A gente fala que isso é, vamos dizer assim, comparação por contraste. Então, sombra e luz, lembre-se, sempre por contraste.
Então tá vendo que antes estava, né, tudo branco, praticamente a folha inteira eu cobri com algum pouquinho de cinza, uma tonalidade de cinza. Talvez aqui desse para ficar até um pouquinho mais forte. Igual eu falei, eu estou vendo na tela e no papel ao mesmo tempo, e não é a mesma coisa não, tá, gente? Tá, fica um pouquinho diferente o que vocês estão vendo, o que eu estou vendo aqui. Né, se eu quiser usar aqui o esfuminho também, né, serve bem, tá? Vou dar uma dica, né? Ah, você fez uma arte dessa agora, eu quero emoldurar e tudo. Se você fez no papel, sempre corta uma beirada, deixa uma beirada mais branquinha aqui, tá? Para você poder emoldurar, ok? Esse daqui, eu acredito que eu finalizei. Acho que só vou desenhar aqui fazer uma borda. Mais forte. Esse ainda ficou bem realista ainda. Eu fiz um trabalho ainda bem... Acho que ficou bastante fiel, né, ao original. Não sei se... Deixa eu ver se aproximando. Tá vendo? O grafite dá um certo... Deixa eu ver se de repente apagando a luz aqui do celular. E essa daqui se muda. Fica mais parecido com o que eu estou vendo. É, mais ou menos. Então tá aí, tá? É um desenho de Lavras Novas. Eu vou até colocar aqui. Lavras Novas. Que fica em Minas Gerais. Então, espero que tenham curtido esse pequeno vídeo. Eu desenhando, não é bem uma aula, é meio eu desenhando e bate-papo ao mesmo tempo que vocês assistem aí. Espero que isso tenha sido de proveito a vocês. E desculpem aí a ausência, vou tentar manter, enviar vídeos aí, né? Não posso prometer, eu tentei já prometer, melhor não ficar prometendo, não conseguindo cumprir promessas, porque a pandemia e as situações que a gente vive agora, às vezes não deixa a gente ter muita, vamos dizer assim, certeza, né, de coisa que a gente pode planejar, né, não tem como planejar muita coisa não, certo? Então, deixa eu tirar aqui essa imagem de cá. E fechar aí o vídeo aí. Dando um zoomzinho aqui. Aí. Então tá aí o desenho. Muito obrigado pela audiência. E até o próximo.